Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Vamos esperar a turma entrar, o Instagram avisar que nós estamos online. Tem muita live esses dias de quarentena, né? A gente não sabe nem qual que a gente assiste. Vou esperar um pouquinho aqui para vocês entrarem. Vamos ver aqui no Instagram. Oi, Joana, tudo bem? Boa tarde. Obrigada por sempre estar aqui assistindo a gente ao vivo, compartilhando ali das nossas postagens, comentando, é muito bacana, a gente fica muito feliz. Aproveita e compartilha essa live também, para quem tá chegando, para quem você conhece. Oi, Neila, boa tarde, tudo em ordem? Tá bom. Quem tá por aqui? Oi, Thiago, tudo bem? Boa tarde. AF Bonfim, Aguinaldo Lima. Vamos esperar a turminha entrar para assistir a gente. Hoje a gente vai falar da minha área, claro. A gente vai falar de cirurgia plástica sem riscos, tá? Então vamos esperar a turminha entrar. E se vocês forem tendo perguntas sobre riscos em cirurgia, dúvidas, medos, vocês vão colocando aqui pra gente respondendo, tá bom? Cícia Oliveira, boa tarde, tudo em ordem? Também podem encaminhar suas perguntas ali pelo Face. Quem está entrando agora pelo Instagram, quiser aproveitar enquanto a gente está fazendo a transmissão, vocês podem acessar esse aviãozinho aqui e encaminhar para o maior número de pessoas que vocês quiserem, que achem interessante nosso papo de plástica de hoje, tá? E aqui pelo Facebook dá para vocês encaminharem, né? Ou depois marcar alguém. E ao fim dessa live a gente tá salvando e tá colocando lá no nosso canal do YouTube. Hoje eu gravei o 30º vídeo pro nosso canal do YouTube, nosso perguntas e respostas. Era pra eu ter postado já, começar a postar, mas é que a edição, você vai se empolgando, aí você quer pôr uma foto, aí você quer pôr uma imagem pra ficar mais explicativo, mais exemplificado pra vocês, e acaba que demora essa edição pra poder subir na plataforma. Mas a gente tá caprichando pra vocês gostarem. Já tem 30, já gravei 30 vídeos pra vocês. Tiago, boa tarde. Encaminhando para 10 pessoas. Muitas pessoas têm medo. Ai, Tiago, obrigada. Muito bem, isso aí. Luciene Nani, Érica, boa tarde, Érica. Tudo em ordem? Antônio Vitor, tudo bem, Vitor? Cris, Elizabeth. Oi, Álvaro, tudo em ordem? Quanto tempo? Boa tarde. MCJP. Quem mais? Doutora, eu vou fazer minha prótese de mama em hospital e com anestesia geral. Deixa eu ver quem tá escrevendo aqui pra lá. A Neila. Neila escreveu assim. Podemos começar com a pergunta, né? Então vamos lá. Vou fazer minha prótese de mama em hospital e com anestesia geral. Essa anestesia é pior, melhor ou igual às outras? Fiquei com medo. Adoro perguntas sobre anestesia geral. A Joana Derek colocou, eu prefiro as suas lives. Ai, obrigada, Joana, que legal. Danusa, Luana. Oi, Luana, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai... Ai, meu dedo aqui na frente do Instagram. Boa tarde, doutora Gorete colocou, boa tarde. Gente, gostei desse horário da 1h30, bastante gente conseguiu entrar, né, ao vivo. Acho que a gente até depois poderia pensar se esse horário é bom mesmo. Antônio Vido, boa tarde, sim, tudo bem? Érica, boa tarde, tudo bem? André Oliveira. Então vamos parar de ficar falando oi pra turma? Vamos começar? Liliane Pigato, oi Lili, tudo em ordem? Então vamos lá. Bom, gostei da pergunta que ela me colocou aqui, a Neila. Então nossa intenção hoje é a gente falar de cirurgia plástica sem risco ou cirurgia plástica com poucos riscos, né? Claro que cirurgia plástica sem risco ou qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida sem risco é muito difícil, né? Qualquer coisa que você defina fazer, você vai ter um risco inerente àquela sua escolha. Até para você definir uma escolha, você já tá tendo um risco daquilo, né? Então, o Thiago é consultor financeiro. E o Thiago sabe muito bem de risco, né? Você tem que escolher, em certo momento, se você quer investir na bolsa, se você quer investir num CDB, qual tipo de risco você quer correr? Você quer ter um CDB que você não vai ter menor volatilidade e vai ter maior segurança, mas um rendimento menor? Ou você quer arriscar mais, pode perder um pouco, mas você quer ter um resultado talvez maior? Então, depende do risco que você quer correr. Até um CDB que é conservador também tem o risco dele lá de render pouco, né?
Então, qualquer coisa que você for fazer na vida, você vai atravessar a rua, você olhou para um lado, olhou para o outro, não vinha vindo ninguém, você decidiu atravessar a avenida, você acha que você vai atravessar essa avenida sem nenhum risco? Pode vir um doido, de repente, atravessar a sua frente e você se expôs ao risco de atravessar a rua, mesmo que você olhou cuidadosamente para os dois lados e decidiu, com toda a sua razão, com o seu racional, atravessar a rua. Também tem risco. Se você precisou tomar uma dipirona porque você estava com dor de cabeça, você sabe que você sempre tomou dipirona, nunca teve nenhuma reação alérgica, é uma medicação que você toma com uma certa frequência, por exemplo, né, sem conflito de interesse nenhum aqui, só para dar um exemplo. Mas você sabe que é um remédio que pode ter um risco? Pode ter, né? De repente, naquele momento você desenvolveu alguma reação alérgica ou de repente ficar com muito sono e pegar o carro e ter algum problema, pode acontecer. Então, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, infelizmente, a gente tem que escolher qual risco que a gente quer correr, né? É claro que a escolha desse risco, ela tem que ser consciente e ela precisa, na cirurgia plástica, por exemplo, de um embasamento técnico muito importante. Então, vários são os fatores que a gente tem, vários são as artimanhas que a gente tem para conseguir controlar certos riscos. Claro que essa pandemia tem nos mostrado muita coisa e uma delas é que a gente não controla tudo na vida. Como a gente tem visto isso e sentido isso na pele. Por mais que você esteja saudável, queira trabalhar, tá animado, você pode trabalhar, você tá eminentemente em casa, porque existe um outro risco que ele era desconhecido até outro dia. Então ele apareceu e agora ele faz parte da nossa vida. Isso também pode eventualmente acontecer em qualquer procedimento. Você pode linkar, pensar em todos os riscos possíveis e imagináveis, mas a gente não tem controle de tudo, né? Então, por isso que quando a gente vai escolher fazer um procedimento, é importante que a gente realmente esteja consciente daquela minha necessidade, porque eu preciso fazer uma escolha consciente que eu estou escolhendo passar por esse risco para ter esse ganho, tá? E as pacientes sempre me perguntam, doutora, mas essa cirurgia não tem risco, né? Tem. Então, resumindo, sim, qualquer coisa que você for fazer, seja na cirurgia plástica, seja numa decisão pessoal, numa decisão profissional da sua vida, você quer mudar de emprego, você quer uma promoção, tudo você vai ter que enfrentar um risco. E a gente vai fazer de tudo para minimizar dentro da cirurgia plástica esses riscos. Então, como que a gente vai minimizar esses riscos? A gente vai ter que fazer uma consulta bem feita, a gente vai ter que examinar esse paciente bem examinado, a gente vai ter alguns exames que são super importantes para a gente quantificar esses riscos, a gente vai ter que ter uma orientação pré-cirúrgica, um auxílio pós-cirúrgico, para que tudo isso corra bem, dentro daquilo que a gente pode controlar, que seja o mais racional e o mais desejado possível, tá? Mas a gente tá falando disso e a primeira pergunta era sobre anestesia. Então eu vou responder essas perguntas e depois eu faço um compilado das coisas que eu tinha pensado em descrever para vocês, tá? Anestesia geral. Anestesia geral, todo mundo tem esse medo, né? Eu vou passar por uma anestesia, mas eu vou passar por uma cirurgia, mas eu não queria fazer com anestesia geral. Doutora, dá pra fazer só com uma sedação, só com uma anestesia local? Então, certas cirurgias até dá pra você fazer só com anestesia local ou só com uma sedação e uma anestesia local associada. Mas algumas cirurgias a gente sim vai precisar do auxílio da anestesia geral. E hoje em dia a anestesia geral ela está muito diferente do que, por exemplo, há 20 anos atrás. Era uma anestesia muito mais segura. As medicações são muito mais modernas, mais evoluídas, com muito menos. Então, a anestesia geral hoje, a nós cirurgiões, não traz medo. Ao contrário, nos traz segurança. Porque a gente sabe que o paciente vai estar bem assistido, com um risco pequeno, e caso eventualmente ele ainda tenha alguma reação à anestesia geral, que reação pode acontecer na anestesia geral, anestesia local, desde a hora que você vai tirar um dente do siso, ou um dente supranumerário, qualquer coisa que você for fazer num dentista, vai tomar uma anestesia local, até uma anestesia geral. Então, o risco ele é praticamente o mesmo da exposição à medicação, né? Então, para o paciente que traz um certo medo, a anestesia geral, para nós, nos traz segurança, porque o paciente vai estar monitorado cardiologicamente, vai estar monitorado respiratoriamente. Então, se ele tiver alguma intercorrência, ele já está com a via aérea protegida, que é imprescindível, é importante que ele esteja recebendo uma quantidade suficiente de oxigênio durante aquele procedimento, durante aquele momento, né? Então, eu vejo a anestesia geral hoje muito mais como segurança do que como medo. Então, para nós cirurgiões, não nos traz nenhum medo, muito pelo contrário, traz tranquilidade para o paciente, e conforto, né? Porque o paciente
vai estar relaxado, então a cirurgia em si não vai se tornar tensa. Às vezes, dependendo do paciente, se toma uma sedação leve, às vezes o paciente ainda fica um pouco tenso, aí você tem que aumentar um pouco a dose da sedação, ou o paciente fala durante o procedimento, doutora, não tô dormindo totalmente, poderia aumentar a minha sedação, né? Então, na anestesia geral, a gente não tem isso, porque o paciente já está dormindo, ele já foi induzido para aquele sono mais profundo, para depois, a hora que a gente acabar o procedimento, a gente desligar a medicação, essa medicação metabolizar, e o paciente acordar como se estivesse acordando do sono, e não como se estivesse acordando de uma coisa ruim. Antigamente tinha muita reação, né, da anestesia geral, acordava vomitando, acordava com incômodo no estômago. Hoje em dia é muito raro, claro que depende da reação de cada paciente à medicação, mas é muito mais raro a gente ter esses efeitos desconfortáveis com anestesia geral, tá? Se alguém que estiver por aqui me ouvindo já passou por uma anestesia geral, quiser compartilhar a experiência, se foi bacana, se foi ruim, a gente vai discutindo também, tá bom? Vamos ver aqui no Face que a gente tem mais. Eu vou atrapalhar um pouquinho aqui o Instagram, que o Face tá aqui em cima. Te respondi, então, Neila, por favor, tá bom? Depois você me dá um ok. Cláudia, boa tarde, meu sonho é pôr silicone nos seios, mas tenho medo. Cláudia Calci Alves, Regina, queria muito fazer na barriga, mas tenho medo. Sandra Varley, tudo bem? Gente, medo. Eu inclusive gravei no YouTube falando sobre medo. Eu acho ótimo quando o paciente tem medo. Isso não é ruim, isso é ótimo. Porque ele vai te levar por um caminho de escolha consciente. Se eu tenho um paciente que não tem medo, se eu tenho um paciente que está numa busca por uma cirurgia e ela não parou para avaliar quais são os riscos, qual é o melhor momento, quando que ela vai fazer isso, se ela está no melhor momento pessoalmente, psicologicamente para passar por aquele procedimento, se o local que ela está inserida na família, se aquele momento também as pessoas estão dispostas a ajudá-la se ela precisar, se no trabalho ela vai ter férias ou vai ter alguns dias para se ausentar sem se preocupar com o trabalho. Então existem várias coisas que nos levam a ter medo de fazer uma cirurgia, que eu acho que são importantíssimas para você definir fazer aquele procedimento. Então você ter medo faz você ter uma escolha racional. E uma cirurgia, ela tem que ser uma escolha racional, ela não pode ser uma escolha momentânea, de repente, igual quando a gente está numa loja de roupa e você foi lá comprar uma calça específica que você tá sem, uma calça preta, e aí tinha um monte de promoção de blusinha, você comprou 10 blusinhas iguais, porque elas estavam em promoção e você fez aquela compra intempestiva. Tudo bem, gastou o dinheiro, mas é uma coisa que não vai mudar a sua vida se você de repente não gostou dessas 10 blusinhas, não provou. De repente você dá pra amiga, você devolve pra loja, você vende, dá pra irmã, você tem o que fazer com isso depois. Se você se arrepender daquela compra, você tem como voltar atrás. Para uma cirurgia plástica, não, concorda? Então, se você tá programando fazer uma cirurgia, você vai passar por aquele procedimento, então você realmente tem que ter essa escolha consciente. Então, eu acho o medo nesse momento muito bom. Eu tenho medo das pacientes que não têm medo, porque elas não estão fazendo uma escolha consciente, elas estão fazendo uma escolha no oba-oba, que às vezes o que ela tá buscando, a hora que ela parar no pós-cirúrgico, ela vai falar assim, nossa, acho que não era isso que eu tava buscando. E pode se arrepender. E aí é ruim, né, você passar por todo um procedimento cirúrgico para se arrepender lá na frente. Então eu acho que é ótimo, quem tá com medo tá super bem, continue com ele, mas claro, a gente tem que ver o lado bom, né, do medo, para fazer essa escolha racional. Mas a gente não pode deixar ele paralisar. Até semana passada, se não me engano, uma paciente também colocou, eu tô com uma consulta marcada, mas tô com medo. Que bom, porque você ter coragem, ainda dizia isso outro dia, não é você não ter medo e fazer as coisas porque você não tem medo. Não ter medo, é você ter medo e fazer as coisas mesmo com medo, né? Por exemplo, eu tinha medo de gravar um vídeo e estar aqui falando com vocês, porque eu não gostava do meu tom da voz, eu achava que meu rosto não ficava legal no vídeo, eu achava que isso não era coisa para médico fazer, eu achava que isso era uma bobagem, então eu tinha vários medos que me limitavam a gravar vídeo. De 2 anos pra cá, a gente começou a gravar vídeo e isso gradualmente foi tirando o meu medo, né? Hoje eu já consigo falar melhor, hoje eu não acho que isso é uma bobagem, eu acho que isso é uma
ferramenta educacional importantíssima, porque vocês estão aprendendo várias coisas que vai ser importante na vida de vocês. Então a gente vai se permitindo, mesmo com medo, fazer as coisas, tá? Então acho que tem o lado bom que vai te fazer ter uma escolha racional. Mas não pode ser esse medo que te limite, né? Então é importante que você faça, você continue mesmo com ele, tá? A Neila, obrigada demais pelo esclarecimento. Só mais uma dúvida, é necessário entubar e quanto tempo acordamos dessa anestesia? Neila, geralmente sim, então anestesia geral, a gente vai proteger a via aérea, então vai passar um tubinho na garganta, vai ficar respirando pelo aparelho. E quanto tempo vai durar? É o tempo que durar a cirurgia. Então, se a cirurgia vai durar 2 horas, a anestesia vai durar 2 horas e 10, 2 horas e 15, vai começar um pouquinho antes, vai terminar um pouquinho depois. Então, acabou o procedimento cirúrgico, isso a gente está sempre conversando o tempo todo com o anestesista está na sala do nosso lado. Enquanto a gente está terminando, ele já vai dosando as medicações. Então, a hora que a gente terminou de dar o ponto, ele já está ali na frente, diminuindo as medicações há algum tempo, que ele sabe que vai durar tanto tempo o metabolismo daquele remédio, e que daqui meia hora esse remédio já vai estar não fazendo mais efeito. Então, ele já está, ao longo do final da cirurgia, manipulando essas doses de medicação, tá? Então, a anestesia, ela vai durar o tanto que for necessário para a sua cirurgia acontecer, tá bom? Maria Helena Neco, boa tarde, doutora. Cristiane Girardi. Deixa eu apertar aqui. Cristiane. Sou bariátrica e gostaria de fazer barriga, mas tenho medo de sentir dor no pós-cirúrgico e os remédios não darem conta de tirar essa dor. Temos medicamentos que podem tirar acho que a dor, caso venha a ter. Cristiane, a abdominoplastia é uma cirurgia bem confortável. A dor que você vai ter, se você tiver, muito provavelmente na região lombar, na região das costas, pela posição que a gente fica quando faz a abdominoplastia, tá? Então, nessa situação que tem que ficar curvadinha, geralmente o paciente se incomoda dessa dor nas costas, não na região do corte, não na região do abdômen. Então, geralmente é uma cirurgia que a pele já fica mais adormecida, então você não sente muito essa região na frente. É mais esse incômodozinho. E tem várias medicações, né? Pra gente poder trabalhar com elas no pós-cirúrgico e costumam ir super bem, né? O que a gente mais escuta das pacientes é realmente esse incômodo nas costas, não a dor na cirurgia, tá? A Joana, tenho gordura encapsulada abaixo dos seios e em cima da costela. Passei com 2 médicos e eles não quiseram retirá-las. Pera lá. Alegando que deveria esperar. Alegando que deveria esperar e ver se cresce ao longo do tempo. Mas isso já cresceu durante a gravidez e depois. E incomoda muito, pois provoca dor. Tem como tirar com uma pequena incisão sem muito corte? Estou há 8 meses ainda me recuperando de uma cirurgia ortognática que demora todo o processo de recuperação. Posso fazer outra cirurgia já? A Joana. Joana, então, se tem uma gordurinha encapsulada, pode ser que seja um lipoma calcificado ou um lipoma mesmo. O tamanho do corte da retirada do lipoma é proporcional ao tamanho do lipoma. Então, se você é grande, às vezes o corte tem que ser um pouco grandinho. Se é um lipoma pequenininho, às vezes vai conseguir fazer um corte pequeno. Dependendo do tamanho desse lipoma, se realmente for isso, dá pra fazer com anestesia local, então não veria problema em você fazer, mesmo estando nesse pós-cirúrgico já de 8 meses da ortognática, tá? Pode fazer sim, não tem problema. Só que vai ganhar uma cicatrizinha, tá? A Cláudia. Obrigada, também quero tirar a barriga, só uma dúvida. Verdade que tenho que estar bem magra para tirar a barriga? Cláudia, bem magra, o ideal é que a gente esteja no peso, né? Por quê? Quanto mais acúmulo de gordura a gente tem na região abdominal ou em qualquer outra região, a gente aumenta um pouco o risco cirúrgico e aumenta as complicações pós-cirúrgicas também. Então, a abertura de ponto, essa gordurinha que tá ali acumulada, ela vai querer sair por algum lugar. Então, às vezes, ela vai abrir ponto para poder sair essa gordurinha. Ou vai ficar acumulada, aumenta o risco de seroma, de punção no pós-operatório. Então, às vezes, vai ter que ficar fazendo punção. Se essa cicatriz abrir, vazar algum líquidozinho dessa gordura que tá ali em excesso, depois essa cicatriz ela vai ficar retraída, então ela vai ter um fundinho, a cicatriz não vai ficar tão plana, tão retinha, tá? Então a gente tem outras situações que podem não deixar o resultado estético esperado quando a gente tá acima do peso. Então o ideal é que a gente opere estando próximo daquele nosso peso ideal e sendo o peso que a gente vai conseguir manter. Também não adianta a gente querer ter 40 anos, não sei se é a sua idade ou não, mas falo no meu caso,
40 anos, 1,62 m, ter o mesmo corpo que eu tinha aos 20 anos. Não vou ter, né? Já sou mãe, já tenho 2 cesáreas, tenho outro nível de atividade física hoje, então não dá pra eu achar que eu vou pesar o que eu pesava quando eu tinha 20 anos. Mas eu tenho que estar no meu peso, eu tenho que estar naquilo que pelo menos é proporcional pra mim, pra gente não aumentar risco e depois a gente arrepender lá de ter operado um pouquinho acima do peso, tá? Então não precisa ser uma questão bem magra, tem que ser aquilo que seja possível pra você e proporcional e ideal, bem mais próximo possível do ideal, tá bom? Vamos ver quem tá por aqui pelo Insta. Ver se a gente tem alguma... Pedro, boa tarde, tudo bem? Ângela, boa tarde. Luciene, olá. André Oliveira, boa tarde. Silvana, Giovanete entrou. A Marizuin tá falando assim. Olá, sou cunhada do Thiago Rabelo. Estou com muita vontade de operar e colocar silicone. Que legal, Mari. Mas você mora aí no Rio? Depois, se você quiser, eu posso indicar alguém pra você aí, tá? Bom, então falando da Mari que quer operar por prótese de mama, o que a gente tem que fazer pra gente diminuir riscos, então, em relação a uma cirurgia plástica? Acho que o primeiro fator, o primeiro fator que é importantíssimo a gente avaliar é se o paciente é tabagista ou não. Se o paciente fuma ou não. Quando a gente tem paciente tabagista, aumenta bastante o nosso risco, tanto de uma intubação ou de no pós-cirúrgico, no intraoperatório, a gente ter dificuldade de ventilar esse paciente se ele já tiver uma doença respiratória, uma doença pulmonar decorrente do tabagismo. Dependendo do tipo de cirurgia, atrapalha a cicatrização, pode fazer abertura de ponto, aumenta o risco de necrose de alguns pedacinhos da pele, por exemplo, abdominoplastia, pode aumentar o risco. Uma mamoplastia, de repente, pode aumentar o risco de necrose de areola. Então, o tabagismo, ele é muito ruim para o procedimento cirúrgico, principalmente em cirurgia plástica, que a gente precisa descolar grande quantidade dessa pele, desse tecido, e esperar que a quantidade de vaso que ficou próximo àquela região dê conta de levar oxigênio para aquela região que já está sem aqueles vasinhos perfurantes. Então, vamos pensar assim, eu tenho vasinhos que vêm aqui do músculo e chegam para a pele. E se eu vou operar essa região aqui, eu vou descolar isso aqui para essa pele ficar solta e eu poder mobilizar, puxar para um lado, puxar para o outro. Então, por exemplo, na abdominoplastia, toda aquela área que tá da mama para baixo, fazendo mais ou menos um V invertido, tá solto, porque a gente vai puxar essa pele. Então, o que eu espero? Eu espero que os vasinhos aqui que vêm da costela sejam suficientes para superficialmente levarem oxigênio para essa pele lá embaixo na cicatriz. Então, há uma perda da maioria, de grande parte, dos vasos daquela região e a gente espera que os outros vasos mais superficiais deem conta de levar oxigênio para aquela pele que está solta, para aquele retalho que está solto. Então, se o paciente é tabagista e tem uma quantidade ruim de circulação, se a circulação dele não é legal, se ele fuma, a gente diminui essa entrega de oxigênio, a gente aumenta esse risco, tá? Tanto para uma abdominoplastia, como para uma mama, na areola, por exemplo. Então, o tabagismo, pelo menos 30 dias antes, pelo menos 30 dias depois de uma cirurgia plástica, é importante que a gente suspenda. Se a gente parar de fumar, é ainda melhor, tá? E se o paciente tiver uma doença respiratória pulmonar, a gente deve ter que tomar outras medidas associadas, não só a suspensão do tabagismo, mas realmente a gente tratar o que tem naquele pulmão para diminuir o risco, certo? Então, anticoncepcional, segundo ponto. Se a gente faz uso de anticoncepcional, principalmente aqueles que aumentam o risco, né, com estrógenos, que aumentam o risco de trombose, a gente também deve suspender, pelo menos um mês antes, pelo menos um mês depois. Cuidado na suspensão dos anticoncepcionais, a gente não quer operar ninguém gestante, então o paciente tem que estar ciente que vai suspender o uso do anticoncepcional, fazer uso das medidas preventivas para evitar uma gravidez, para não ter o risco de engravidar nesse período enquanto está sem uso do anticoncepcional e de repente operar, fazer uma cirurgia estando grávida, tá? Então, suspender sim o anticoncepcional para diminuir o risco de trombose no pós-cirúrgico, até o tabagismo associado com o uso do anticoncepcional também aumenta o risco de trombose, tá? Então, a gente tem que fazer essa pausa 30 dias antes, 30 dias depois. Esses dois fatores são extremamente importantes para pacientes jovens, que às vezes são pacientes que não têm pressão alta, não têm diabetes, não têm nenhum fator de risco e
não se lembra de falar para a cirurgiã que usa anticoncepcional, não se lembra de falar que é tabagista. Então, aparentemente, é um paciente sem risco, a hora que você vai ver, tem 2 fatores de risco associado. Outro dia veio uma paciente em consulta, ela falou assim pra mim, essa semana, inclusive, ela falou assim pra mim, doutora, eu tive uma trombose quando eu fiz a minha cirurgia do abdômen há 12 anos atrás, porque eu ia menstruar no dia da cirurgia, e aí eu não queria menstruar. E aí eu comprei uma cartela de anticoncepcional, comecei a tomar no dia que eu fui internar. Só que aí eu tomei 3 naquele dia, no dia seguinte eu tomei mais 3, e aí eu fui tomando 3 comprimidos de anticoncepcional no meu pós-cirúrgico. Com 10 dias, mais ou menos, ela tava com uma trombose horrível na perna, precisou ser internada, foi pro CTI, um quadro super grave, e ela não falou pro médico que ela tava com medo de sangrar na cirurgia e tomou anticoncepcional pra não menstruar na cirurgia. Ó, juízo! Então, aumenta muito. E depois ela fez todos os testes, não tinha nenhuma alteração genética. Realmente foi pelo fato do uso do anticoncepcional. E uma outra coisa associada também importante, pacientes que são fora do país. É importante que a gente não faça viagens internacionais muito próximos da cirurgia. Então, quando a gente faz viagens muito longas, né? Por exemplo, 8 horas de viagem, 12 horas de viagem internacional, também aumenta o risco de trombose. Então, o ideal é que a gente fique um tempo, o paciente vem de fora operar no Brasil, pelo menos chegar 15 dias antes e pelo menos ficar 30 dias depois da cirurgia, para dar tempo de do organismo se organizar e diminuir o risco da viagem, um risco, por exemplo, de trombose. E dá tempo também de você fazer esse acompanhamento mais próximo do seu cirurgião, da sua cirurgiã, no seu pós-cirúrgico, tá bom? Então, acho que tabagismo, anticoncepcional, viagem internacional são um dos principais fatores para a gente controlar para pacientes jovens, tá? Ou de repente a paciente está de férias, foi viajar nas férias e vai aproveitar o finzinho das férias para operar e fez uma viagem longa também, né? Foi para algum lugar fora do país e voltou e logo no dia seguinte operou. Também a gente tem que tomar um certo cuidado, pode ser que isso aumente sim um risco. E aí, se o paciente já tem um risco de trombose, por exemplo, tem como a gente diminuir esse risco? Que cuidado que a gente tem que ter? Então, quando o paciente já tem uma trombofilia, por exemplo, já fez uso de Clexane, daquelas injeções no abdômen quando estava na gestação, se a paciente já tem isso conhecido, é ótimo, porque você já sabe qual que é a conduta que você vai ter que tomar também após uma cirurgia plástica, por exemplo. Então, se ela já tem essa alteração, já existem protocolos, então a gente vai manter o uso por tanto tempo dessa medicação para diminuir esse risco de trombose, para deixar o sangue mais fininho. Agora, além de medicações, o que a gente deve fazer em casa para diminuir os riscos de uma cirurgia plástica? Primeiro e mais importante de todos, deambulação precoce. Deambulação precoce quer dizer que você deve mexer as pernas e caminhar o máximo que você puder no seu pós-cirúrgico. Gente, pós-cirúrgico de cirurgia plástica não é pra ficar em casa, deitada, com um sininho, tocando o sininho, esperando alguém aparecer. Não, você tem que fazer um pós-operatório ativo. Você tem que fazer algo que realmente te movimente, tá? Então, não deve ser aquele repouso absoluto. O repouso na cirurgia plástica, ele é relativo. Ele vai ser diferenciado para cada tipo de cirurgia, para cada paciente, com a sua limitação e realidade, para a gente diminuir os riscos. Se a gente tem um paciente que fica muito tempo paradão no pós-cirúrgico, a gente também aumenta esse risco de trombose. Então, o primeiro e mais importante que o paciente deve fazer é andar. Esse andar, inclusive, vai ser estimulado já antes da alta do paciente para casa. Então, na hora que ele estiver no hospital, a gente for passar visita noturna, eu geralmente já quero que o paciente ande aquele dia, já saia da cama, tá? E nos outros dias, por favor, manter essa deambulação em casa, porque quanto mais movimentar, menor o risco, tá? Hidratação. Não adianta eu estar com o paciente desidratado, porque eu também vou aumentar esse risco. Então, se eu tenho sangue, vamos pensar assim, se eu tô desidratada, quer dizer que tem menos água lá naquele vaso, ou seja, o sangue tá mais grosso, tá mais viscoso. Se passa numa veia que já tá meio paradinha, a chance dele parar ali e fazer uma trombose é maior, tá? Então, eu tenho que hidratar, porque se eu estiver desidratada, aumenta o meu risco, certo? Então, eu tenho que deambular, hidratar, extremamente importantes, movimentar. Então, tem que andar, tem que hidratar e tem que caminhar, tá? Não, mas eu não vou ficar andando o dia inteiro dentro de casa, não posso cirúrgico, eu quero ficar um pouco descansando. Você pode, eventualmente, ficar descansando, mas nas horas que você puder caminhar, melhor.
Na hora que você for ficar descansando, você lembra de mexer a panturrilha, mexer o pé de palhaço, pé de bailarina, você pode fazer essa movimentação, tá? Dobrar joelho também pode. Quanto mais você se movimentar, melhor vai ser. Que mais? Deixa eu ver aqui no Insta. Oi, Joyce, boa tarde. William, MDecor. A Mari falou assim: o fato de ter feito uma cesariana há menos de 2 anos é arriscado tomar anestesia geral? De jeito nenhum, Mari. A gente trabalha com pacientes grandes queimados, pacientes que tiveram mais de 20% do corpo queimado, né, da superfície corpórea. E esses pacientes precisam tomar anestesia geral praticamente todo dia, ou dia sim, dia não, para fazer o debridamento, a retirada daquele tecido que tá morto ali, né, que foi queimado. E eles tomam anestesia geral todos os dias. Então, a anestesia geral, ela terminou a anestesia, ela foi metabolizada e acabou. Você pode tomar quantas anestesias gerais forem necessárias para você sair de algum processo de cicatrização. Claro que todo procedimento, ele gera um certo estresse no organismo, que vai também ter um certo impacto. Então, não é aconselhável que toda hora fique, né? Então, a gente pode fazer anestesia geral quando precisa. Mas tem pacientes, às vezes, que vão fazer uma cirurgia plástica e depois tem queda de cabelo, né? E, às vezes, relacionam isso com anestesia geral. Na verdade, essa queda de cabelo está muito relacionado mais ao estresse, da cirurgia em si, do nervoso, da preocupação e do que isso gera de hormônios no seu corpo circulando, que podem fazer uma alopecia pós-cirúrgica, do que necessariamente a anestesia geral que foi tomada, tá? Então não tem problema nenhum, pode ter feito a cesárea e com o nenê de 2 aninhos tomar uma anestesia geral, sem problemas. Ana, oi Ana, boa tarde. Fabrício Severino, Adiele, Joyce. A Mari também colocou assim: minha preocupação é a anestesia da cesariana antes de 2 anos para anestesia geral. Não, fica tranquila. Silvana, Adriele falou assim: oi, fiz mama há quase 1 ano, mas com 1 mês cedeu muito, como se fosse uma sobra de pele. Tem como tirar o excesso de pele sem trocar a prótese? Adriele, sim, né? Se a prótese estiver íntegra, se a prótese estiver tudo bem, a gente faz um exame de imagem, tá tudo em ordem. Se a prótese for nova, pode fazer. Você colocou há quase 1 ano. É uma prótese recente, então muito provavelmente dá para manter a prótese e às vezes fazer uma mastopexia. Pode acontecer, né? Quando você já faz uma mastopexia, você já tem uma pele mais fininha, né? Ou se de repente tinha uma pseudopitose e tinha uma pele começando a evidenciar. Às vezes a gente quer compensar evitar a cicatriz, né? Quer compensar esse pouquinho de flacidez com uma prótese maior, ela vai durar um tempo. Mas depois ela vai acabar cedendo porque tá em cima de uma pele fina. E aí necessariamente vai acabar precisando de uma mastopexia, tá? Então pode sim, não tem problema. Se sua prótese for nova, pode manter. Ana Flávia, Dr. Cláudio, tudo bem, Claudião? Priscila, Mi Batista, Rita Beraldi, Gorete, doutora Gabriela Peloso, Maria, Veralbi. Vamos ver agora a pergunta aqui da Maria Aparecida Ribeiro. Doutora, já fiz várias cirurgias, peito, barriga, rosto. A última agora foi o braço. Tirei a pelanca. Quero fazer o rosto. Peraí, deixa eu pôr aqui, ver mais. Opa. Quero fazer o rosto novamente. Hoje tenho 69. Posso ficar tranquila? Maria, se você já fez essas suas cirurgias e todas as cirurgias que você fez, você teve uma boa cicatrização, uma boa recuperação e tiver indicação de fazer de novo, por exemplo, a cirurgia do rosto, não vejo problema. A gente tem que avaliar se realmente tem sobra de pele precisando para ser tirada. Mas pode, né? Se tiver tudo em ordem e realmente tiver uma indicação, não vejo problema. A Vitrine Mildezas escreveu: a prótese de mama é melhor por cima do músculo ou não? A gente já respondeu essa dúvida, mas essa dúvida é muito frequente, né? A gente tem uma live inteirinha praticamente desse tema. Vitrine Mildezas, depois fala pra mim seu nome de quem tá escrevendo. Mas é uma dúvida muito frequente, né? Hoje a gente tá falando um pouquinho mais em relação aos riscos
Mas, por exemplo, a gente também pode falar de risco em relação acima ou abaixo do músculo. Então, vou tentar responder um pouquinho mais diretamente. Cada técnica que o cirurgião for escolher tem seus prós e contras, né? Não existe nenhuma técnica perfeita que vai fazer essa mama ficar no mesmo lugar por 20, por 30, por 40 anos. Isso não existe, tá? O que existe é você escolher a melhor técnica para aquele paciente. Então, tem pacientes que a gente vai indicar colocar abaixo do músculo, tem pacientes que a gente vai escolher ou indicar colocar acima do músculo. É uma decisão, eu acho, muito técnica para a gente deixar o paciente escolher essa indicação, porque, na verdade, isso vai depender da técnica que o cirurgião acha melhor para aquele paciente, tá? Agora, o que é importante vocês saberem? Ou acima ou abaixo do músculo, a mama vai ceder. Isso é um fato, infelizmente. A gente, como mulher, não gostaria de ver a nossa mama descer, nem a nossa mama ceder. A gente gostaria que ela continuasse sempre como ela foi, mas isso não acontece, tá? As pacientes vão evoluir sim com uma flacidez no pós-cirúrgico, vão evoluir com flacidez na pós-amamentação, vão evoluir com flacidez após gestação, vão evoluir com flacidez após a passagem do tempo, porque a nossa pele vai mudando. Ela é extremamente dinâmica. Ela acompanha muito todas as alterações hormonais que a mulher tem. Então, a mama de quando você tinha 20 anos não é a mesma quando você tem 30, não é a mesma quando você tem 40, mesmo que você não tenha sofrido nada disso, nem uma gestação, nem alteração de peso, nem amamentação. Ela já vai ser naturalmente diferente. Existem os ligamentos retentores da mama, que são os ligamentos de Cooper. Eles são, como o próprio nome diz, ligamentos. É como se fosse um elástico que segura essa mama no lugar. Com o tempo, essa elasticidade vai se perdendo. Então, ela não vai mais sustentando essa mama no mesmo lugar. Esses ligamentos, eles vão ficando mais frouxos. E aí, essa mama vai cedendo. Se eu tenho uma prótese abaixo do músculo, a prótese vai ficar lá. Se ela estiver dentro do músculo costuradinho, ela até vai ficar ali atrás do músculo e essa mama vai ceder pela frente. Se a prótese estiver junto com a mama, elas vão ceder juntas, tá? Então, cada técnica tem sua vantagem e desvantagem, mas infelizmente a gente não consegue ter nenhuma técnica que vá fazer com que essa mama mude a sua evolução natural, que é a evolução natural do corpo da mulher, tá? Gostaríamos, mas a gente não consegue mudar isso, que é inerente de cada um, tá bom? Quem mais? Neila, você é um amor, doutora. Obrigada. Vitrinildas, Regiane, tudo bem, Regiane? Deu pra entender o que eu coloquei agora pra você, que você me perguntou? Oi, Marcela, boa tarde. Vamos ver aqui no Insta, quem mais? Maria, Tércia. Oi, Mel, tudo bem? Melissa Martins, a gente estudou junto lá na FAMEMA, que legal. Legal te ver aqui. Se quiser fazer uma pergunta, vai ser um prazer, pode mandar. A gente tá falando de cirurgias plásticas sem risco ou com o menor risco possível. Então, a gente já falou aqui de risco de trombose, certo? Já falamos que tem que hidratar, que não pode fumar, não pode tomar anticoncepcional, que tem que andar bastante. Outros riscos também que podem acontecer no procedimento. Às vezes o pulmão acaba dando uma pinçadinha, a gente chama isso de atelectasia. Às vezes o paciente tem uma dorzinha, um leve incômodo no pós-cirúrgico e acaba respirando mais curtinho. Não faz a expansão pulmonar suficiente para que o ar realmente ocupe toda a cavidade e esse pulmão realmente encha totalmente de ar. Então, às vezes o paciente acaba respirando mais curtinho, se tiver com algum certo incômodo. Esse respirar curtinho faz a gente dar uma pinçada nesse pulmão e pode dar febre, pode atrapalhar a sua oxigenação. Então, é importante também fazer exercícios respiratórios após a cirurgia pra gente evitar esse tipo de complicação, tá? E se a gente tá acima do peso? Me perguntaram agora há pouco, você tem que estar muito magrinha, né, pra fazer a cirurgia. Não necessariamente, né? Mas se a gente estiver acima do peso, a gente vai ter maior risco de seroma no abdômen, por exemplo, né? Maior risco de abertura de ponto, porque aquela gordurinha vai acabar se liquefazendo, vai acabar tentando achar algum lugar ali pra sair. Então, aí vai acabar abrindo ponto pra sair aquele líquido que tá acumulado. Ou você vai ter presença de seroma com mais facilidade, vai ter que ficar fazendo punções no pós-cirúrgico. Essa cicatriz naturalmente não vai ficar tão plana, tão fininha, ela vai sofrer uma alteração, vai ter uma retração, porque teve um furinho, que vai ter que cicatrizar depois sozinho. Então, ela vai dar uma retraída, vai ser uma cicatriz mais retraída. Então, ela não vai estar certinho. Então, depois vai ter que precisar mexer nessa cicatriz, operar novamente, para poder tentar buscar uma cirurgia, uma cicatriz melhor. Mas, se eu perdi um pouquinho de gordura em volta daquela cicatriz,
Pode ser que depois, além de corrigir só a pele, a gente também tenha que colocar gordura naquela retração, porque acontece às vezes de perder a gordura que tá embaixo da cicatriz, porque ela vai se liquefazendo, tá? Então, a gente pode ter esse lado ruim, né, dessa gordurinha que tá em excesso querer sair e acabar abrindo ponto. A Neila perguntou, e embolia, doutora, tem como evitar? Neila, a gente pode prevenir, mas a gente não tem controle de tudo, né? Então, mesmo que a gente faça todos os exames pré, que a gente faça uma cirurgia de risco moderado, de risco baixo, que esteja tudo bem com a saúde do paciente, que ele deambule, que ele hidrate, que ele não tome álcool, que ele não fume, que ele não use anticoncepcional, que ele siga todas as recomendações, ainda assim pode acontecer uma trombose, uma embolia? Pode, né? Se for a hora desse paciente ter uma trombose, ter uma embolia, pode, mesmo você tendo todos os cuidados possíveis. Claro que você diminui muito esse risco. Então, se você não fizer nada disso, for um paciente de risco, ó lá, o Rafa, me ajuda aqui. O Rafa é cirurgião vascular e ele pode complementar essa minha discussão aqui agora. A Neila perguntou, e a embolia, doutora, tem como evitar? Então, tem como a gente evitar 100% uma trombose no pós-cirúrgico? Me corrija se eu estiver errada, Rafa, aproveita. Por favor, me ajuda. Não, né? Porque por mais que você faça toda a prevenção, tem pacientes até que tem indicação de usar o Clexane no pós-cirúrgico, né? E você pode diminuir muito esse risco, mas você não consegue zerar. Tem pacientes que às vezes, mesmo tomando todas as medidas mecânicas, preventivas, químicas, injeção, remédio, ainda assim podem evoluir para uma trombose e para uma embolia, por exemplo. Só que se tiver com todas essas medicações, a gente sabe que a resposta, que o dano que essa embolia vai causar é muito menor, porque aí você pelo menos vai conseguir diminuir o tamanho do trombo, vai conseguir diminuir o reflexo que essa embolia vai ter no restante do organismo. Então, de repente, vamos pensar em coisas mais palpáveis, né? De repente, você ia ter um trombo grandão, que ia se soltar em um monte de trombo e trombo para tudo quanto é lado, êmbolo para tudo quanto é lado. Se você está fazendo todas essas medidas preventivas, você vai ter um êmbolo pequenininho, uma trombose pequenininha, que a repercussão, era essa palavra que eu estava buscando, que a repercussão sistêmica no restante do organismo da pessoa vai ser muito menor, tá? Então, às vezes, a gente não consegue prevenir evitar 100% das vezes, mas a gente pode diminuir, inclusive, a repercussão que esse diagnóstico vai ter para o paciente, tá? Cátia Simone, boa tarde. Paula, boa tarde, tudo bem? Tânia Moreira, boa tarde. O que mais que vocês têm de dúvida em relação a riscos de cirurgia? Então, a gente fala muito, né, porque em trombose e embolia, por quê? São os dois riscos mais difíceis da gente ter, né? São os menos frequentes. Mas, quando presentes, são os mais deletérios, são um dos mais... que tem maior repercussão, né? Você pode ter um desfecho ruim, esse paciente pode ter que ir para um CTI, esse paciente pode precisar de uma intubação, esse paciente pode precisar de medicação na veia e evoluir, inclusive, para óbito. Então, por isso que a gente fala muito, bate muito nessa tecla, porque a gente não vai operar ninguém para que o desfecho seja ruim. É uma possibilidade, né? Fez um pico. Eu tô com a luz aqui do meu lado e ela tava desligada. Melhorou agora, né? Vamos mudar aqui. Aí, melhorou. Então, você de repente fez um pico de pressão ou você fez algum esforço que não estava programado naquele pós-cirúrgico. Então, pode acontecer, às vezes, um vasinho que estava ali cicatrizando, fechando, romper. E aí, sangrar. Em algumas situações, você precisa voltar para o centro cirúrgico para fazer drenagem desse hematoma, se for um hematoma grande. Se for um hematoma pequeno, que às vezes só vai ser diagnosticado no acompanhamento, às vezes esse hematoma pode ser drenado ambulatorialmente, não necessariamente com uma internação. Mas pode acontecer. Então, os riscos maiores e mais frequentes de uma cirurgia
seja ela uma cirurgia plástica ou alguma outra cirurgia, sangramento, que eu falei agora, que a gente tem que fazer para evitar. Então é importante a gente falar o que e como evitar. Então, como evitar? Fazer o repouso certinho que a sua médica te orientar, não ficar pegando peso, fazendo esforço, controlar seus picos de pressão. Então, se você for hipertenso, o ideal é que tenha toda esse controle pressórico durante a cirurgia, depois da cirurgia e pré, né? Então, sangramento, infecção é um dos riscos mais comuns também. Como a gente faz para evitar infecção? Também, preciso que faça um repouso certinho para não ter abertura de ponto. De repente, esse pontinho que abriu pode ser uma porta de entrada para algum bichinho e infeccionar aquela região operada. Se estiver tomando o antibiótico, tomar de forma correta, nos horários certos. Se você tiver animal de estimação, eu sempre peço para evitar o contato muito próximo. Então, animalzinho dormindo na cama, no pós-cirúrgico, não pode. No pré-cirúrgico, pelo menos uns 5, 7 dias antes também eu peço para evitar, porque acaba que a nossa flora muda. E aí a gente aumenta o nosso risco. Você operou, por mais que a gente limpe, desinfecte, e o paciente está quase estéril para poder operar, mas pode acontecer às vezes no pós-cirúrgico, inclusive, abriu uma gotinha, aquele bichinho que estava ali na pele e era do cachorro, por exemplo, não é seu. Nele não causa nada e você pode causar, né? Então, evitar contatos com animais domésticos e qualquer outro tipo de animal muito próximo, no pós-cirúrgico e no pré-cirúrgico, tá? Se o paciente diabético que esteja com a diabetes controlada, porque se a gente tem um paciente que está com a imunidade mais baixa, a gente sabe que já aumenta o risco de infecção, e a cirurgia por si só já é uma situação que faz a gente ter uma reserva, uma qualidade imunológica menor, né? Então a gente também já está aumentando um pouquinho esse risco. Então esses cuidados são extremamente importantes. Então, sangramento, infecção e abertura de pontos, tá? Então esses são os 3 principais riscos que a gente pode falar de uma cirurgia. E aí a gente vai falar, de acordo com cada cirurgia, o que cada uma tá mais relacionada. Então, por exemplo, ritidoplastia, né? Cirurgia de face. Às vezes tem um nervinho ali que não tá lá na profundidade, que ele tem um raminho que vem para a superfície e que na hora do descolamento, às vezes, esse raminho tá muito próximo da área descolada. Às vezes o paciente vai ter alteração de sensibilidade ou alteração motora. Às vezes no começo, em vez de sorrir totalmente, um ladinho pode ficar um pouquinho mais paralisado. Isso tem mais relação com a rítido, de alguma variação anatômica desse paciente. As próteses de mama, que a gente tá falando, alteração de sensibilidade da pele, alteração de sensibilidade do mamilo, é muito comum de acontecer. Como a gente faz para prevenir? A gente pode fazer fisioterapia pós-cirúrgica com a drenagem, com estímulo de 4 formas diferentes, como você estimular o mamilo para ele melhorar depois da sua recuperação no pós-cirúrgico. Geralmente isso é parcial, assim como da face também, por ser rápido, né, de recuperação mais parcial, uma lesão parcial e ter uma recuperação mais rápida. A areola, por exemplo, mesma coisa. Quem operou o abdômen pode não sentir aquela região abaixo do umbigo, geralmente fica um pouco adormecido aquela área, também é esperado, a gente nem considera isso como complicação, tá? O que mais? Então, acho que esses seriam praticamente os riscos mais importantes e mais comuns, e como a gente pode, de acordo com cada risco, prevenir, tá? Vamos ver quem mais tá por aqui. Adriele, eu fiz também abdominoplastia e lipoescultura, mas minha barriga não ficou como eu esperava. Tem algum risco fazer outra lipo quase um ano da primeira, um ano depois? Adriele, então precisa ver se não teve nenhuma fibrose, nenhuma retração e se ainda tem gordura, né? Porque às vezes já tá tão lipadinho que não tem mais gordura para tirar e às vezes tem ondulação. Então nessas ondulações precisa ver qual seria a melhor técnica para melhorar. Às vezes se você fizer uma nova lipoaspiração, pode piorar essas áreas de retração. Às vezes é melhor fazer um bioestímulo de colágeno ou injetável, que seja com algumas máquinas que podem auxiliar. Então, precisaria conversar com o seu cirurgião se ele realmente indica uma nova lipoaspiração ou não. E se você faz uma lipoaspiração e altera o peso para mais no pós-cirúrgico, você não vai ter a mesma qualidade se você tivesse mantido o peso ou se você perder peso. Então, às vezes, se você acha que ainda tem, por exemplo, uma gordurinha ali para lipoaspirar, às vezes é melhor você dar uma seguradinha, perder uns 2, 3 quilinhos, que aquilo já vai aliviar muito. Às vezes até o resultado dessa lipoescultura vai melhorar e aí você não precisa pensar em operar de novo. Então, tem coisas que a gente pode fazer no pós-cirúrgico que vão ajudar a gente a evitar novos procedimentos, inclusive, né?
para lipoaspiração é muito comum, porque, por exemplo, se de repente também você faz uma lipoaspiração num paciente que está um pouquinho acima do peso, a gente tem um limite de quantidade que a gente pode tirar. Então, vamos supor que a gente já tirou ali 3, 4 litros daquele paciente, não pode tirar mais. E depois no pós-cirúrgico, às vezes o paciente fala, doutora, mas eu queria fazer de novo uma lipinha porque eu queria tirar mais um pouquinho. Será que não é melhor perder um pouquinho de peso e aí complementar o que já foi feito com a perda de peso do que passar por um novo procedimento cirúrgico, né? Querendo ou não, também tem risco, né? Então a gente tem que sempre estar ponderando se tem uma indicação precisa ou não, tá bom? Quem mais? Dalo. Oi, Rá, boa tarde. Mestre Gavião, Aline Chiqueta, oi Aline. Home Decor, que legal. Caroline Parisi, Adriele, obrigada, tenho uma consulta com você dia 13, que legal. Aí tiro todas as dúvidas, vai ser um prazer, Adriele, bem-vinda. Estaremos aqui de máscara, venha com a sua também, com todas as nossas formas de controlar, né, pessoal? A gente tem uma nova realidade, a gente não pode parar no tempo, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Então eu tô sem máscara aqui, mas porque a gente tá fechado, aqui na sala só tô eu, então quando eu tô em atendimento eu tô de máscara, e quando eu tô na rua eu tô de máscara, então minhas duas máscaras ficam aqui eu deixo no carro, essa que eu uso aqui em consulta, pra atender vocês, e essa aqui que eu uso quando eu vou sair de casa, pra proteger. Então venham em consulta, a gente tá fazendo consultas presenciais, e pra quem preferir, teleconsulta também já é uma realidade, tem sido muito bacana, eu tenho gostado muito de atender os pacientes por teleconsulta, dá pra gente também ter uma interatividade bem legal, não é só uma conversa por vídeo, ela realmente é uma consulta, então também é uma segunda opção, né, uma opção que eu acho que nesse momento é muito válida, e não só nesse momento, eu acho que a gente tem um grande caminho a percorrer com a teleconsulta, porque ela diminui distâncias, facilita o acesso, às vezes o paciente mora longe ou tá no trabalho, precisa sair antes para chegar no horário, né? Então isso pode facilitar muito pra gente que vive na correria, no dia a dia, pra times money, né? Tempo é dinheiro, você tá sempre fazendo alguma coisa, querendo, então isso pode, acho que, facilitar, já tem facilitado, que eu tenho percebido. Ontem eu atendi uma paciente que estava fazendo home office, que já faz home office na empresa dela há muito tempo, e a consulta foi fantástica, foi joia, porque a gente teve uma interação muito legal. Ela também entende a importância da teleconsulta, ela inclusive poderia vir pessoalmente, não é paciente de risco, é paciente jovem, sai para fazer algumas coisas que ela precisa, mas ela preferiu fazer por teleconsulta, que isso já é a rotina dela, né? Então, acho que isso é uma realidade muito bacana, que a gente está se adaptando e trazendo também coisas diferentes, inovadoras para os nossos pacientes, né? Muito legal. E diminui risco de contaminação nessa fase agora. Vamos ver aqui no... Oi, Cássia, boa tarde, tudo bem? E aí, já nasceu a netinha? Fabi, tudo bem, Fabi? Quem mais tá por aqui? A Rê escreveu: quem é operada da safena da perna corre mais risco, doutora? Se operar, às vezes, antes de operar a safena, o risco é maior, acredita? Porque você tem uma safena doente. E aí o risco dela ter uma trombose é muito maior do que quando você não a tem. Se você tirou a safena, você tirou aquela veia que estava doente, resolvido. Agora, se você opera com uma safena doente, o risco dela ter uma trombose é maior. Então, o ideal é que realmente opere primeiro a safena e depois a gente faça a plástica, por exemplo, alguma outra, tá? Oi, Helena, boa tarde, tudo bem? Quem mais? Já tô aqui, já tem quase uma hora. Daqui a pouco o Instagram abre aqui aquela contagem regressiva. Acho que já deu uns 55 minutos. Deixa eu ver aqui. O que mais que eu tinha? Eu tinha uma coisa bem legal pra falar pra vocês. Espera lá. Um pensamento que eu recebi hoje no WhatsApp. Não é de minha autoria, mas é legal. Porque às vezes a gente tá... Quem ainda tá em casa, quem não teve possibilidade de voltar ao trabalho como a gente, né, da área médica, a gente pode trabalhar, né, não tá infringindo nada, mas quem tá em casa às vezes fica ainda querendo, né, quer voltar logo ao dia a dia. E aí eu recebi um WhatsApp hoje que eu achei bem legal, não tem o autor, mas quem mandou pra gente foi o Dr. João Aloísio, que também é cirurgião plástico aqui no nosso grupo, e ele colocou assim: é hora de focarmos em novas atitudes.
mude seus pensamentos e alcance novos resultados. Então, tem uma coluninha, substitua X por tal coisa. Então, substitua isolado por protegido. Substitua confinado por salvando vidas. Substitua fim do mundo por um novo mundo, que é o que a gente acabou de falar agora. Substitua tragédia por mudança. Então, a gente tem que saber, nesses momentos diferentes, mudar realmente aquilo e seguir essa mudança, porque tem coisas que não voltam mais como eram antes, né? A nossa vida vai ser bem diferente daqui pra frente, com novas oportunidades, inclusive. Substitua problema por oportunidade. Substitua medo por confiança ou coragem. Substitua solidão por autoconhecimento. Importantíssimo a gente parar naquele momento que a gente está conturbado para também se avaliar, né? A gente às vezes está no automático e se conhece pouco. Substitua tédio por pausa para criatividade. Isso é uma coisa que aconteceu muito comigo. Outro dia eu estava tomando banho e pensando quais seriam os meus projetos novos para esse ano. E eu já faço a live aqui, já tem mais de 2 anos, eu adoro estar aqui falando com vocês. E aí, tomando banho, eu pensei, eu vou fazer um canal no YouTube específico, perguntas e respostas para os pacientes que querem saber aquilo mais rapidamente, que não querem, às vezes, assistir ou não podem assistir uma live de 1 hora, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente conversa bastante, tem interação, tem pergunta e resposta. E às vezes a pessoa que começou assistindo nossa live não tem tempo, de repente alguma coisa no trabalho voltou, ou alguma coisa em casa chamou a atenção e precisou parar de assistir. E às vezes falou, poxa, será que ela falou aquilo que eu precisava saber? E acabei não sabendo porque não consegui terminar de assistir. Então isso me veio, essa criatividade me aflorou a hora que eu tava no meio do coronavírus, um dia tomando banho, né? Então, e eu não sei, mas espero que a ideia seja produtiva, porque agora a gente vai fazer o papo de plástica, que é o que a gente faz aqui toda quinta, perguntas e respostas, né? Então a gente já tem 30 vídeos gravados, hoje eu gravei o 30º e pra mim foi muito legal, porque eu tenho um monte de perguntas que vocês mandam pra gente, então eu fui colocando pergunta por pergunta com o nome da paciente, então vocês vão escutar o nome de vocês, eu tô respondendo pra quem realmente fez a pergunta, né? E com vídeos curtinhos, né? Então, o tédio, que às vezes você fala assim, nossa, não tô fazendo nada em casa, então substitua isso por alguma ideia criativa. Às vezes, o fato de você só silenciar, de você ficar no seu mundinho, você já tem uma ideia criativa. Só que para isso você tem que estar tendo informações de qualidade, quantidade de informação de qualidade. Não adianta você ficar no noticiário vendo quantidade de notícia ruim e notícia ruim, né? Muita quantidade e quantidade ruim. Isso não vai nunca aflorar a sua criatividade. Agora, se você estiver tranquilo, estiver zen, não estiver se alimentando dessas coisas ruins, estiver te alimentando de coisas boas, tu tá lendo um livro, tu tá vendo uma série que você gosta em algum canal, você tá brincando com seus filhos, ou você tá aprendendo a fazer um bolo, sei lá, qualquer coisa que te faça sentido, a sua criatividade realmente vai estar mais aflorada. E eu acho que tive esse insight nesse momento de realmente estar fazendo coisas de silenciar e fazendo coisas que eu gosto, minha aula de canto que eu adoro fazer, não posso fazer minha aula de zumba lá com a Marcela, mas tenho feito algumas coisas em casa também, então a gente tem que estar aberta pra gente ter criatividade. Então tudo isso aqui de ruim que a gente pode estar passando não deve ser visto pelo lado ruim, a gente tem que ver pelo lado da oportunidade realmente, da criatividade, da mudança, de um novo mundo, da confiança, do autoconhecimento, da criatividade. Então eu quis ler esse trechinho porque foi muito inspirador pra mim e eu espero que seja pra vocês também, né? A Gislaine. A senhora consegue ver com clareza todo o aspecto do rosto via online? Gislaine, existe um e-mail que você vai receber quando marcar a teleconsulta que vai ter todos os passos te orientando como que a gente vai fazer essa avaliação, tá bom? Então, depois que você combinar com a Andréia, você vai receber isso e ela vai te falar certinho como que a gente pode fazer para ter essa maior clareza para essa avaliação online. Claro que a consulta presencial ela vai ser importante, ela vai complementar essa consulta online. Então, tem coisas que eu vou ter que pegar realmente para ter ideia, né? Para ter realmente finalizar o seu planejamento cirúrgico, ou planejamento de um preenchedor, ou planejamento de uma toxina, por exemplo, né? Mas já adianta muita coisa com uma ideia bem próxima. E a gente termina de finalizar essa ideia na consulta presencial.
Então, todo paciente que faz teleconsulta tem direito a um retorno presencial que vai realmente finalizar, mas você já pode vir nessa consulta presencial com um exame, você vai ter prévia de orçamento nessa primeira consulta por teleatendimento, então auxilia bastante. Gente, tenho 26 segundos, senão o Instagram vai me baixar. Neila, no pós da prótese mamária é necessário usar dreno para evitar infecções? Neila, eu posso te responder isso num outro dia ou eu respondo aqui depois no finalzinho pra você pelo Face, tá bom? Gente, obrigada! Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, nosso papo de plástica. Se inscrevam lá no canal do YouTube também que eu espero vocês lá, tá bom? Boa semana! Até mais! Quase que eu não encerro aqui.